pessoal, muito bom dia, investidores. Eu sou Daniel Morales e este é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise para você fazer bons negócios ao longo desta quarta-feira, 13 de outubro. E a quarta-feira começa com os investidores de olho nos temores que a inflação tem causado em todo o mundo. O tema tem sido central na fala de várias autoridades e a pressão pode fazer com que a aversão ao risco afete as bolsas. Na agenda de hoje tem a divulgação do CPI nos Estados Unidos, daqui a pouco, a partir das 9h30 da manhã. E à noite, o CPI da China. Agora cedo saíram os dados da Alemanha, que mostraram uma elevação de 4,1% na inflação ao consumidor no mês de setembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Nesse cenário de inflação, dirigentes do Fed defendem que a retirada de estímulos comece logo, provavelmente já no mês que vem, porque a inflação pode se tornar um problema ainda maior e, com isso, exigir aí uma elevação antecipada dos juros. Lembrando que os juros americanos estão próximos a zero e na última reunião do Fed, o presidente Jerome Powell falou que só vai olhar para os juros após resolvida a questão do tapering. Falando em Fed, logo mais às 3h30 da tarde sai a ata da última reunião do FONC. Para a secretária do Tesouro, Janet Yellen, a inflação segue sendo temporária. Ela disse nesta terça que existe escassez isolada em alguns produtos, mas que não há razão para pânico. Falou ainda que essa pressão nos preços não vão desaparecer nos próximos 2 meses. A inflação também vai ser um ponto central no discurso que Paulo Guedes vai fazer amanhã no encontro do FMI. O ministro deve pontuar que a inflação é um fenômeno global, mas que o Banco Central está tomando as medidas necessárias para ancorar a inflação do ano que vem na meta. E que os preços de alimentos, energia e commodities estão pressionando de forma mais persistente a inflação. O quadro inflacionário, inclusive, também foi tema de entrevista de Guedes nos Estados Unidos. Ele disse que a intenção é ampliar os benefícios sociais, mas garantiu que a extensão do auxílio emergencial só vai ocorrer se houver nova variante do coronavírus. Por isso, a ideia é mesmo colocar em prática o mais rápido possível o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. Com o feriado aqui no Brasil, a bolsa ficou fechada e vimos os mercados internacionais refletirem as preocupações com a inflação e a crise energética, com receio de desaceleração da atividade econômica. O movimento já havia sido visto por aqui na segunda, quando a bolsa começou o dia em elevação, mas acabou perdendo fôlego e fechando em queda de 0,58%. Então vamos aos números que ficamos na segunda-feira. Olha só, o Ibovespa fechou em queda de 0,58% aos 112.180 pontos. Entre as altas, nós tivemos Pão de Açúcar com mais 5,28%, Embraer com 4,89%, a CEMIG fechou com 3,18% e a PetroRio fechou com 2,85%. Nas maiores baixas, aqui desse lado da tela, a gente tem o Interbanco BID11 com menos 10,22%, BID4 fechou com menos 9,82%, o Banco Pan recuou 8,07% e a BDR da XP fechou com menos 7,08%. Aliás, o FMI reduziu um pouco a previsão de alta do crescimento global de 6% para 5,9% neste ano. A mudança leva em conta os riscos que a variante Delta ainda pode trazer para a economia global. Para o Brasil, o Fundo Monetário Internacional também reduziu um pouco a projeção do crescimento para 2021, de 5,3% para 5,2% agora. Para 2022, a revisão para baixo foi um pouco maior, passando de 1,9% para 1,5% a expectativa de crescimento. E agora o Marcos Saravalli traz o tom do mercado desta quarta-feira. Bom dia para você, Marco. Olá, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem
uma sinalização de um dia bastante morno, né? Sem grandes oscilações. Já estivemos negativos nos futuros de Nova York, positivos, levemente positivos agora pela manhã. Mas lembrando que quando nós estávamos aqui em feriado, nessa terça-feira, nós tivemos um dia de leve queda nos mercados internacionais, então talvez a gente tenha um pouco de volatilidade, mas sem grandes oscilações por aqui, né? Lembrando que o petróleo apresenta uma leve queda nessa terça-feira, mas também ainda no patamar, no Brent próximo ali de $82, um patamar muito, muito bom para a Petrobras, para a PetroRio, para todas as companhias aqui do setor. A gente tem reforçado essas nossas expectativas nessas últimas semanas, né? E lembrando também, a gente tem a temporada de balanços corporativos, né, nos Estados Unidos, e em breve também por aqui, cujos números devem ser bem recebidos, devem ser fortes de todas as principais companhias, todos os principais setores, tá? O Guedes se reúne no FMI, né? Ele deve passar o recado de que vai buscar trazer a inflação para a meta, né, no ano que vem, no ano de 2022, né? Lembrando que a gente viu na sexta-feira aqui no nosso Ibovespa, a inflação acabou vindo abaixo das expectativas, né, sendo um indicador mais saudável do que o mercado esperava, e uma forte reação da Bolsa. Então é importante acompanhar muito de perto o comportamento, expectativas de inflação para os próximos meses, e isso pode ser um fôlego adicional para o Ibovespa, tá bom? Então vamos acompanhar esse pregão, mas esse pregão deve ser um pregão relativamente morno. Temos alguns indicadores importantes de atividade e inflação lá fora, né, principalmente nos Estados Unidos, e por aqui a gente segue acompanhando a agenda econômica, política e agora a corporativa, né, a agenda corporativa, para entender como foi o desempenho das companhias nesse terceiro trimestre, tá bom? Já a gente volta com o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! Até já, Marco. E agora, antes da abertura do mercado, a BlackRock divulgou seu balanço lá nos Estados Unidos. A empresa registrou lucro líquido de 1,68 bilhão de dólares no terceiro trimestre de 2021. As ações subiam 0,09% após a divulgação do balanço. Agora cedo também saiu o resultado do JP Morgan. O banco registrou lucro líquido de 11 bilhões e 700 milhões de dólares no terceiro trimestre. Isso representa um aumento de 24% em relação ao apurado no mesmo trimestre de 2020. Nessa semana ainda saem outros resultados de bancos nos Estados Unidos e, mais do que os números, os analistas ficam de olho no guidance que as empresas vão colocar em seus balanços. Outra notícia importante nos Estados Unidos é que a Câmara dos Representantes aprovou uma medida para elevar o teto da dívida do país em 480 bilhões de dólares. O projeto vai agora para a sanção do presidente Joe Biden. Bom, vamos ver como é que estão os futuros lá nos Estados Unidos nesse momento. Olha só, Dow Jones agora opera em queda, 0,34%, o S&P 500 com queda de 0,24% e a Nasdaq recua nesse momento 0,14%. A produção industrial do Reino Unido subiu 0,8% em agosto na comparação com o mês de julho. O dado veio acima das estimativas de 0,2%. Já a produção industrial da zona do euro diminuiu 1,6% em agosto ante julho. O resultado veio quase em linha com a expectativa de analistas que previam queda de 1,7% na produção. Vamos então aos números das bolsas europeias. Deixa eu abrir aqui as bolsas europeias. A DAX na Alemanha opera em alta de 0,74%. FTSE no Reino Unido com queda 0,13%. O CAC na França sobe agora 0,28%. E o índice Eurostoxx está subindo agora 0,59%. Na Ásia, a China registrou o superávit comercial de 66 dólares e 76 centavos. Ou melhor, errei, 66,76 bilhões de dólares, agora sim, em setembro. O resultado ele veio acima das expectativas de analistas que previam um superávit de 50 bilhões de dólares no mês. As exportações chinesas tiveram um avanço de 28,1% em base anual em setembro, também acima do esperado pelos economistas, que projetavam um crescimento de 21%.
Mas na China também existe uma grande apreensão por conta das incorporadoras. A Evergrande deixou de pagar pela terceira semana consecutiva a parcela dos bonds que devia aos credores. Além disso, outra incorporadora, a Cynic, tem alertado investidores sobre a possibilidade de dar calote de suas dívidas. Vamos ver então como é que fecharam as bolsas lá na Ásia. Vamos dar uma olhadinha então. O índice Xangai na China subiu 0,42%. Em Tóquio, o índice Nikkei caiu 0,32%. E em Hong Kong, o pregão foi cancelado por causa de um alerta de tufão. Pois é. E agora o Marco Saravalli traz o gráfico do dia com a demanda por petróleo em 2021 e 2022. Conta pra gente, Marco. Olá, voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente tem uma projeção, né, uma pesquisa feita pelo JP Morgan, globalmente mostrando as expectativas em relação à demanda, né, de barris de petróleo nesse ano de 2021 no ano de 2022. E o bacana é entender que a demanda continua muito forte nessa recuperação do ritmo da economia global, né? E o JP Morgan espera que nesse ano tenha uma expansão de quase 6 milhões de barris por dia, né? E continua com a expansão, né, o aumento de demanda, né, adicional de superior a 3,5 milhões de barris por dia em 2022. Tá? Lembrando que esse é um ritmo bastante forte e bastante superior à média do período de 2010 até 2019, cuja média anual foi uma expansão anual superior a 1 milhão de barris, né, por volta de 1 milhão de barris. Então, mostrando que 2021 e 2022 a gente segue com a demanda global, né, crescendo de petróleo, e esse tem sido uma das principais justificativas para ver o petróleo sustentando aí o patamar acima de $80, tá bom? Tenham todos uma ótima semana e em breve a gente se vê. Até mais, tchau! É isso aí, agora vamos aos destaques corporativos. A Petrobras informou que vai divulgar no próximo dia 20 o relatório de produção e vendas do terceiro trimestre. Já no dia 28 vai ser divulgado o relatório de desempenho financeiro. Também estão previstas reuniões virtuais para apresentar os resultados do terceiro trimestre. Depois das ações da Petz caírem mais de 6% na segunda-feira, o fundador e CEO da empresa disse ao Brasil Journal que não vendeu nenhuma ação da companhia. Em comunicado, a Petz havia informado que em setembro, membros do conselho venderam 857 mil ações em operações que movimentaram 22,6 milhões de reais. O mercado acabou interpretando que as vendas haviam sido feitas pelo CEO, mas o executivo nega. A Cora Saúde anunciou a compra de 80% do Grupo Otto, com hospitais em várias cidades do Ceará. O valor do negócio é de 248 milhões de reais. Nos últimos 3 meses, a Cora Saúde concluiu 3 grandes aquisições em Fortaleza e criou o maior grupo hospitalar do Ceará, totalizando 449 leitos. Passa, Cebolinha! E a Suzano passou a integrar uma força-tarefa sobre divulgações financeiras relacionadas à natureza. O grupo é responsável em criar uma estrutura que agrega uma comunicação e atuação das empresas sobre riscos e a natureza e o impacto que isso traz para a economia. O lançamento da estrutura está previsto para 2023. O Carrefour encerrou as tratativas para um acordo com a Alcan, que é uma empresa varejista francesa. O fim das negociações acontece porque as duas partes não chegaram a um meio termo. Tanto o Carrefour quanto a Alcan não quiseram se pronunciar sobre o assunto. E a Apple deve reduzir suas metas de produção do iPhone 13, projetadas para 2021, em até 10 milhões de unidades. A redução acontece por causa da prolongada escassez de chips. As informações foram trazidas por fontes da Bloomberg. Os representantes da Apple não quiseram comentar. E agora a gente fala nesta quarta-feira com o Gustavo Almeida, o nosso Guga, que já está aqui com a gente ao vivo. Bom dia para você, Guga. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal.
Foi bom o feriado para vocês aí? Para mim foi maravilhoso aqui. Brinquei bastante no Dia das Crianças aqui com meu filho. Nossa, eu não posso falar nada também. Olha, descansei bastante, dormi bastante e hoje eu ainda tô renovado. Mas hoje é volta, né, do feriado, né, Guga? E as bolsas lá fora já estão mostrando que os investidores estão com um pouco mais de aversão ao risco, a preocupação com a inflação ainda está no radar, né? Como que você está vendo isso? Essa aversão, ela pode fazer preço aqui na bolsa hoje? Com certeza, tá? Apesar que a gente já vem sendo impactado por essas questões com mais intensidade, né? A gente é impactado aqui, querendo ou não, numa derivada do problema que é a elevação de juros, que começou já no Brasil já há 6 meses, e uma inversão da posição por parte dos investidores, principalmente de fundos multimercados, que vão reduzindo suas posições em bolsa e aumentando suas posições em juros. Então, tu acaba tendo um fluxo de venda e a gente já vem sofrendo esse impacto, né, essa derivada da questão da inflação já há algum tempo aqui no Brasil. Obviamente, Daniel e pessoal, que lá fora, lá nos Estados Unidos, né, a expectativa em relação ao tapering, ela já vem acontecendo já há algum tempo e, óbvio, né, se tem a sensação e se tem a espera de que no momento em que se iniciar esse processo, que vá ter uma correção um pouco mais acentuada, tá bom? Vamos ver, né? Assim, conforme vai passando o tempo, conforme vão passando os meses, essa expectativa, né, como já está na mão de muitos investidores, eles já vão reduzindo as suas posições, conforme a gente consegue ver quando analisa o comportamento dos índices lá fora. Legal, Guga. Ô, Guga, hoje também tem vencimento de opções sobre o Ibovespa. Quais os reflexos disso para a Bolsa também? Bom, toda quarta-feira mais próxima do dia 15 dos meses pares, nós temos o vencimento do índice, né? E, de fato, esse movimento ele tende a acontecer com mais intensidade até meio-dia, entre meio-dia e 2 horas da tarde, tá? E depois existe uma chance de nós termos novamente um movimento direcional. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vamos fazer a análise agora do índice futuro para entendermos como está o momento do mercado. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Entrar aqui no nosso índice futuro, e aí a gente consegue entender que, num primeiro momento, né, nós já estamos aqui com um impacto de 1,3% de alta, tá, mostrando que a gente vai ver aí os investidores um pouco mais acelerados nessa manhã. Não podemos esquecer que também temos vencimento de ações nessa sexta-feira. Tá? Então, já seguindo a narrativa de segunda-feira no nosso pre-market, né, que está muito propício para as empresas de commodity, né, nesse movimento de rally de alta, e a gente já sofreu uma correção bem acentuada em cima de Vale, e também, né, terminamos aí um grande período de correção e de ajustes de Petrobras, que está muito próximo das máximas históricas de 2008. Então vamos lá, vamos olhar aqui o comportamento do índice futuro. O que nós podemos ter aqui de projeção e de surpresas? Tá? Muito importante perceber que nós tivemos aqui 2 etapas mais amplas de correção do índice, tá? Entre o dia 8 de outubro e o dia 11 de outubro, na segunda-feira, e nós estamos retomando a tendência de alta. O que eu estou imaginando que possa vir a acontecer? Eu acho que a gente pode ter aqui uma surpresa bem agradável, tá, daqui para frente. O que eu estou enxergando é exatamente este comportamento aqui, onde nós utilizamos como critério para analisar o comportamento do mercado, essa movimentação aqui marcado por essa linha, que é entre os dias 14 de setembro e 20 de setembro, ok? Então, essa aqui é a nossa base para podermos avaliar o comportamento do mercado. Tivemos essa resposta aqui entre os dias 20 de setembro e o dia 23 de setembro de forma positiva, e depois o mercado tentando seguir a tendência sem muita intensidade para romper as mínimas ali do dia 20 de setembro. Inverte o movimento, começa a ganhar força e parece que nós temos aqui uma possibilidade de avançarmos fortes. E o meu preço, tá, que eu estou aqui no radar,
é para o índice voltar para a região dos 116.500 pontos. Tá? E num cenário muito positivo, num segundo momento, se por acaso vier alguma coisa positiva no mercado no curto prazo, consigo enxergar e consigo até mesmo projetar algo positivo para os 124.350 pontos. Começa a temporada de balanço lá fora, já vimos aí JP Morgan, né, surpreendendo, então surpresas novas, positivas, podem sim vir a desencadear uma redução do pessimismo por parte dos investidores no curto prazo. E se isso acontecer, esse é o cenário de alta que eu tenho traçado aqui para a sequência, né, dessa semana e quem sabe aí, até a metade do mês de novembro. Para um cenário negativo, para o nosso índice Bovespa, o que eu estou enxergando, eu teria que olhar aqui para o nosso Ibovespa diário e dentro da percepção do Ibovespa diário, entender que nós estamos aqui num processo de correção e depois, num segundo momento, olharíamos, né, para o mercado voltar aqui para a região dos 100 mil pontos. Tomara que a gente consiga se manter acima desses 112.200 pontos, que é, de fato, o nosso grande divisor de águas. Ô Guga, hoje o presidente da Câmara ele deve colocar em votação a proposta que altera o ICMS dos combustíveis. A medida ela poderia baixar o preço em cerca de 8%. Você acha que essa discussão ela pode trazer algum reflexo para as empresas de petróleo, principalmente a Petrobras? Na verdade, tu está diminuindo o ICMS, né? Tu não estaria diminuindo ali a questão dos impostos, tu não estaria diminuindo na questão das receitas da companhia em si. Acaba que tu tendo uma diminuição de impostos, né, tu tem aí um preço mais, em tese, mais atrativo, né, vamos ter aí um preço mais atrativo, e isso geraria, na minha opinião, né, um movimento positivo para o mercado. Então, se nós olharmos assim, né, teria um movimento positivo para as empresas e também teria uma mensagem por parte do governo, né, de um alinhamento de interesse com todo esse processo de retomada da economia, e aí desencadeiam várias outras derivadas né, pela frente, o que gera mais confiança, né, ou menos desconfiança, né, como a gente quiser olhar, né, se o copo meio cheio, meio vazio, mas eu consigo enxergar esse sentimento. E óbvio, né, se nós olharmos para as empresas de petróleo, elas estão numa tendência de alta. Isso tende a potencializar ainda mais essa tendência. Então acaba sendo extremamente positivo. Legal. Você pode analisar então o Petrobras? Sim, vamos analisar então o Petrobras. Compartilhar minha tela. Vamos para PETR4, análise de Petrobras. O que nós temos aqui? Tá? Deixa eu apagar aqui todos os desenhos para que a gente possa olhar novamente aqui, então, na nossa análise de Petrobras. Onde nós estamos trabalhando, onde Petrobras está navegando, tá? Só para a gente conseguir enxergar aqui onde está a projeção de curto prazo. Tá? Ao meu ver, nós temos dois pontos importantes aqui em Petrobras. Primeiro, essa região de 29,75 a ser superada. Tá? Querendo ou não, na segunda-feira, dia 11 de outubro, Petrobras ela balançou neste patamar de preço, tá? Mas tudo me leva a acreditar que nós temos condições de trabalhar até essa região de R$ 36,45 numa sequência do rally, numa sequência de movimento positivo. Nós tivemos aqui um período de correção, um período de ajuste de Petrobras, que aconteceu entre os dias 28 de junho agora de 2021 até o dia 17 de setembro, também agora de 2021. Tá? Então, tivemos aqui um período um pouco mais nervoso do mercado, um pouco mais tenso, um pouco mais questionador, mas nota que a gente consegue perceber aqui todas as configurações de uma estrutura de que nós estávamos encerrando um ciclo de baixa, né? Na verdade, uma correção da alta, né? Então, a correção da alta é um movimento de baixa, mas que nós tínhamos aqui grandes sinais para termos um rally de alta, um rally positivo, e esse rally já atingiu o primeiro patamar, que era 29,75, o próximo patamar é R$ 36,45. O que é mais interessante também, né, aqui ainda na Petrobras,
é olharmos que nós estamos muito próximos das máximas históricas que aconteceram no ano de 2008. Tá? Então nós estamos aqui chegando nesse patamar das máximas históricas de 2008 e, de fato, né, um rompimento dessas máximas históricas gera um fluxo positivo, acho que vai gerar um movimento muito legal de otimismo e, quem sabe, podemos ver aí Petrobras indo buscar a região de R$ 36,40, que seria um novo patamar histórico, né, e que, querendo ou não, está muito alinhado com um repique, né, mais intenso aí do nosso Ibovespa, como eu tinha mostrado anteriormente. Legal, Guga. Ó, já tem gente pedindo algumas coisas aqui no chat, Guga. A Rita Fernandes, ela tá pedindo Lame 4, Lojas Americanas. Vamos analisar Lojas Americanas. Primeiro temos que trocar Lojas Americanas por Americanas, só um pouquinho, que é Amer 3. Na verdade, o nome 4, né, nós temos aqui Amer 3. Tá? O que nós temos aqui em Lojas Americanas? Tivemos aqui uma grande possibilidade de entrar num ambiente aqui para um repique do preço. Tá? Esse repique do preço, porque o ciclo de baixa ainda está aberto. Tá? Então, seria um repique, né? Seria um ajuste dessa tendência de baixa, que eu acredito que tem espaço para retornar até R$ 41. Tá? Ao meu ver, o nível onde eu vou me sentir mais confortável em buscar compras seria aqui na região dos R$ 23,35. Tá? Que níveis são esses e por que eu estou olhando para esses patamares de preço? Tá? Só para poder entender, né? O nosso telespectador poder entender. Querendo ou não, Lojas Americanas, tá, ela teve aquela grande movimentação de março, né, final de março de 2020, até o dia 27 de julho de 2020, foi o nosso último rally de alta que nós tivemos em Lojas Americanas. Tá? Esse rally de alta acabou que o papel ele teve uma alta de 190%. Olha que interessante, olha, e perceba como o contexto do mercado ele muda muito rápido no tempo. Estou falando aqui de movimentações no início de 2020, tá? No período ali intenso, tá? No olho do furacão ali na crise. Tá? Então a gente teve aqui uma alta de 200% quase de Americanas. Tá? Depois passou por todo um processo de correção onde a tentativa de retomada da alta aconteceu entre os dias 30 de novembro de 2020 até o dia 14 de junho de 2021. Tá? Então aqui ficou muito tempo tentando retomar essa tendência de alta. Tá? Saiu algumas notícias de Americanas e tudo mais. O papel não conseguiu se desenvolver, teve uma quebra muito forte de expectativa e uma realização muito intensa do preço do papel. Tá? Era muito importante que o preço do papel conseguisse ter ficado acima dos R$ 50,20. Não conseguiu. Pelo contrário, continua a movimentação de alta. Agora, né, e neste nível de preço, eu só me sinto... a movimentação de baixa, né? Agora, nesse momento do preço, eu só me sinto confortável em buscar novamente alta e buscar novamente compras para carregar por um período maior de tempo, depois do ativo vir buscar essa região de R$ 23,35. Quando isso acontecer, se acontecer, eu vou me sentir mais confortável em buscar uma compra. Tá ok? Compras no momento somente pontuais. E para olhar uma compra pontual, eu preciso entrar no mercado, né, e tentar interpretar o que eu estou tendo aqui de curto prazo. E quando eu olho aqui para essa questão de curto prazo, tá, o que eu tenho? O último movimento acelerado de baixa aconteceu aqui, ó, até esse nível aqui do dia 30 de setembro. Acabou que o preço, né, depois que chegou nesse patamar, ele começou a aumentar a sua volatilidade, certo? Eu de olho eu consigo perceber, mas aqui eu já noto que teve um aumento de volatilidade, tá? E ele está tentando fazer o quê? Abandonar essas mínimas acima daquela região que eu tinha mostrado para vocês, abandonar essas mínimas, né, acima dessa região aqui dos R$ 30,
e depois tentar continuar a tendência. Esse continuar a tendência, a gente já viu aqui anteriormente que tem espaço para ir para R$ 23,00 baixo, né? R$ 23,30 por ali. Se eu tenho ainda essa sequência, tá? O que eu consigo tirar de informação é o seguinte, é só uma pausa da tendência de baixa. Tá? Se tivermos um repique mais forte, mais intenso, dá para mudar a nossa percepção, mas por hora continua num processo de baixa, continua num processo de ajuste e eu não me sinto confortável ainda em buscar compras neste papel. Boa, Guga. Guga, eu acho que é isso, né? Tem aquele recadinho do dia para passar antes da gente encerrar? Só posso desejar a todos ótimos negócios, ficar atento que de fato, né, esses próximos 3 dias o mercado ele vai ser um pouco diferente do que costuma acontecer por causa do vencimento de índice, por causa do vencimento de opções. Tá? Então a gente tende a ver um mercado mais intenso. Tá? O que é um mercado mais intenso? Com uma tendência mais bem definida. Se o mercado de fato conseguir entrar, né, e se manter nesse movimento de alta, eu acredito que tem muito espaço para irmos até os 116.500 pontos que eu tinha mostrado para vocês. Tá certo. Valeu, Guga. Abraço para você, bons negócios para você também. Abraço, Daniel. Abraço, telespectadores. Um ótimo negócio para todos nós. Tchau, tchau. Valeu, gente. Esse foi o Gustavo Almeida, o nosso Guga, que está aqui sempre, todos os dias no Pre-Market, trazendo todas as informações, as análises do mercado financeiro. E a gente agradece também o pessoal que mandou aí os seus tickers, mas daqui a pouco a gente analisa mais aqui, então a gente já vai guardando aqui os tickers de vocês, que vocês passaram aqui pra gente. Antes de encerrar, então, dando o nosso bom dia aqui pro primeiro de sempre, que é o Cerveja, sempre dá sempre o primeiro bom dia, Sandro Figueiredo, que ó, ele já destacou que aqui foi o like 1 foi dele. O Erlan também dando o seu bom dia. Eliana Freire, bom dia a todos. Matheus dizendo bom dia, investidores. Bacon Frito sempre aqui, bom dia. Rafael Correia também no like 21. Atílio Felipe Neto, bom dia, galera. Adirley também dando bom dia aqui, MPK, Ezequiel Santos, Felipe Nicásio também dando seu bom dia, o Wellington, que mais temos aqui? O Felipe Nascimento, que está aqui na nossa redação, hein? O Hamilton Lima Souza também dando bom dia, o Emerson Duarte, Suelen Fontoura, Grande Sul, Ezequiel, o Carlos Damasceno, o Sandro, o Tenório, o Yuri, Giancarlo, Giovanni, Marcos, Elias, Rita e todo mundo aqui dando o seu bom dia pra gente aqui na BMC. E falando em bom dia, eu também vou desejar o meu bom dia para Paula Moraes, que está de volta depois de 57 dias de folga. Nossa, olá. Agora eu tô até olhando meu cabelo que tava torto. Eu não te falei aquele dia, você não acreditou, né? Eu te falei que a sua folga tinha sido cancelada e quem iria folgar iria ser eu. Você não acreditou em mim? Foi bom mesmo. Dia, Daniel Morales. Estou descansada. Fui castigado. Ô, Paula, você sabe que hoje tem uma boa notícia, né? Ah, é? Qual? Você não sabe? Não, me conta. Hoje faz 1 ano. Ai, exatamente. Verdade. 1 ano hoje que estamos no ar oficialmente, né? Parabéns para todos nós da BMC, verdade. Merecemos. E parabéns e muito obrigada a todos vocês que estão aqui sempre acompanhando a gente aqui há 1 aninho já. E tem gente que está aqui há 1 ano mesmo, fiel, todos os dias. Aqueles telespectadores desde o primeiro dia aqui com a gente. Muito feliz hoje. É verdade. A nossa Marlene Matos aqui fez 2 anos, né? Ela começou carpindo o lote aqui. Ah, né? é verdade. É verdade. A nossa Marlene Matos. E ela que decidiu a data da estreia. Você sabe disso, Daniel Morales? Eu não sabia. Não, na verdade a gente estava pensando numa data.
Não, mas ela queria 10 do 10 pra ficar uma marca. Só que aí a gente tá bom, vai ser 10 do 10. Quando a gente foi olhar, 10 do 10 era num sábado. Aí não dava certo. Aí ela falou, vai ser no dia 13, porque é o dia que faz um ano do que eu entrei. Eu falei, tá bom, vai ser no dia 13. E ficou decidido, foi dia 13 de outubro. Ah, legal, ó, boa história. Você viu? E 13 só porque tem gente que não gosta do número 13, foi 13 porque eu sei que 13 iria dar sorte. O 13 dá sorte. Eu gosto. 13 dá sorte, pra não causar polêmica aqui. Eu gosto de 13, por Eu sinal. gosto do 13 dá sorte também. Eu também, não tem problema nenhum. E a Débora tá falando pra você rápido que ela precisa ir pro lugar dela. Tá Daniel, bom, então, beijo. desculpa, beijo, tchau. Vamos começar.